Olá, irmãos amados, graça e paz a todos. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Uma Mente em Cristo. E meus irmãos, hoje, para honra e glória do nosso Pai, faremos a leitura do 263º dia, seguindo com o livro de Isaías, capítulo 33, versículo 10, ao capítulo 36, versículo 22. Gálatas, capítulo 5, versículos 13 ao 26. Salmos, capítulo 64, versículos 1 ao 10 e Provérbios, capítulo 23, versículo 23. Amados, antes de iniciarmos a leitura, vamos agradecer ao nosso Pai e pedir a direção para o estudo. Pai amado, graças te damos por tudo, te agradecemos pelo teu amor, pelo teu cuidado, pela tua provisão, te pedimos perdão pelos nossos pecados, pois somos errantes, totalmente dependentes da tua misericórdia. Pedimos que o Espírito Santo nos dê a direção nessa leitura, que nós tenhamos o entendimento da Tua Palavra de acordo com a Tua vontade. Que assim seja em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Isaías capítulo 33, versículo 10 ao capítulo 36, versículo 22. Agora me levantarei, diz o Senhor. Agora me erguerei, agora serei exaltado. Vocês conceberão palha e darão à luz restolho. O sopro que sai da boca de vocês é um fogo que os há de devorar. Os povos serão queimados como se queima a cal, como espinhos cortados serão jogados no fogo. Vocês que estão longe escutem o que eu fiz, e vocês que estão perto reconheçam o meu poder. Em Sião, os pecadores estão atemorizados. O tremor se apodera dos ímpios. Eles perguntam: quem de nós habitará com o fogo devorador? Quem de nós habitará com chamas eternas? Aquele que anda em justiça e fala o que é reto, que despreza o ganho de opressão, que, com um gesto de mãos, recusa aceitar suborno, que tapa os ouvidos para não ouvir falar de homicídios e fecha os olhos para não ver o mal. Este habitará nas alturas. As fortalezas das rochas serão o seu alto refúgio. O seu pão lhe será dado, e água nunca lhe faltará. Os olhos de vocês verão o rei na sua formosura, verão a terra que se estende até longe. O seu coração se lembrará dos terrores, dizendo: onde está o escrivão? Onde está aquele que recolheu o tributo? E onde está aquele que contou as torres? Você já não verá aquele povo atrevido, povo de fala obscura, de uma língua estranha que não se pode entender. Olhe para Sião, a cidade das nossas festas. Os seus olhos verão Jerusalém, habitação tranquila, tenda que não será removida, cujas estacas nunca serão arrancadas, nem rebentada nenhuma de suas cordas. Mas o Senhor ali nos será grandioso. Fará às vezes de largos rios e canais. Nenhum barco a remo passará por eles. Navio grande por eles não navegará. Porque o Senhor é o nosso juiz. O Senhor é o nosso legislador. O Senhor é o nosso rei. Ele nos salvará. Agora suas cordas estão frouxas. Não permitem firmar o mastro, nem estender a vela. Então se repartirá a presa de muitos despojos, até os coxos participarão dela. Nenhum morador de Jerusalém dirá: estou doente. O povo que habita nela terá o seu pecado perdoado. Aproximem-se, ó nações, para ouvir, e vocês, povos, escutem. Que a terra e a sua plenitude ouçam, que o mundo e tudo o que ele produz escutem, porque a indignação do Senhor está contra todas as nações, e o seu furor está contra todo o exército delas. Ele as destinou para a destruição e as entregou à matança. Os mortos deles serão lançados fora, e dos seus cadáveres subirá mau cheiro. Os montes se inundarão do sangue deles. Todo o exército dos céus se dissolverá, e os céus se enrolarão como um pergaminho. Todo o exército dos céus cairá, como
cai a folha da videira e a folha da figueira. Porque a minha espada se embriagou nos céus. Eis que, para exercer juízo, ela desce sobre Edom e sobre o povo que destinei para a destruição. A espada do Senhor está cheia de sangue, engrossada da gordura e do sangue dos cordeiros e de bodes, da gordura dos rins de carneiros. Porque o Senhor fará um sacrifício em Bozrá e grande matança na terra de Edom. Os bois selvagens cairão com eles, e os novilhos com os touros. A terra deles ficará embriagada de sangue e o pó ficará encharcado de gordura. Porque esse será o dia da vingança do Senhor, o ano de retribuições pela causa de Sião. Os ribeiros de Edom se transformarão em piche, e o seu pó em enxofre. A sua terra se transformará em piche ardente. O fogo não se apagará nem de noite nem de dia, e a sua fumaça subirá para sempre. De geração em geração ficará abandonada, e para todo o sempre ninguém passará por ela. O pelicano e o ouriço tomarão posse do lugar. A coruja e o corvo habitarão nessa terra. O Senhor estenderá sobre Edom o cordel de destruição e o prumo de ruína. Já não haverá nobres para proclamarem um rei. Os seus príncipes já não existem. Nos seus palácios crescerão espinhos, e as urtigas e os cardos tomarão conta das suas fortalezas. Edom será uma habitação de chacais e morada de avestruzes. Os animais do deserto se encontrarão com as hienas, e os bodes selvagens clamarão uns aos outros. Animais noturnos ali pousarão e acharão para si lugar de repouso. Ali a coruja fará o seu ninho, porá os seus ovos e os chocará, e na sua sombra abrigará os seus filhotes. Também ali os abutres se ajuntarão, cada um com o seu par. Procurem no livro do Senhor e leiam. Nenhuma dessas criaturas faltará, e nenhuma estará sem o seu par. Porque a boca do Senhor o ordenou, e o seu espírito mesmo as ajuntará. Porque ele lançou as sortes a favor delas, e a sua mão lhes repartiu a terra com o cordel. Para sempre a possuirão através das gerações, habitarão nelas. O deserto e a terra seca se alegrarão. O ermo exultará e florescerá como o narciso. Ele se cobrirá de flores, dará gritos de alegria e exultará. Receberá a glória do Líbano, o esplendor do Carmelo e de Serom. Eles verão a glória do Senhor, o esplendor do nosso Deus. Fortaleçam as mãos frouxas e firmem os joelhos vacilantes. Digam aos desalentados de coração: sejam fortes, não tenham medo. Eis aí está o Deus de vocês. A vingança vem, a retribuição de Deus, ele vem para salvar vocês. Então se abrirão os olhos dos cegos e se desimpedirão os ouvidos dos surdos. Os coxos saltarão como as corças, e a língua dos mudos cantará. Pois águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. A areia escaldante se transformará em lagos, e a terra seca em mananciais de água. Onde os chacais costumavam viver, crescerá a erva com canas e juncos. E ali haverá uma estrada, um caminho que será chamado de Caminho Santo. Os impuros não passarão por ele, pois será somente para o povo de Deus. Quem passar por esse caminho, mesmo que seja um tolo, não se perderá. Ali não haverá leão, nenhum animal feroz passará por ele, nem será encontrado nele, mas os remidos andarão por esse caminho. Os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião com cânticos de júbilo.
Alegria eterna coroará a sua cabeça. Ficarão tomados de júbilo e alegria, e deles fugirão a tristeza e o gemido. No 14º ano do reinado de Ezequias, Senaqueribe, rei da Assíria, atacou todas as cidades fortificadas de Judá e as conquistou. O rei da Assíria, que estava em Lax, enviou Rabizaque com um grande exército a Jerusalém, ao rei Ezequias. Ele parou na extremidade do aqueduto do tanque superior, junto ao caminho do campo do lavandeiro. Quem saiu ao encontro dele foram Eliaquim, filho de Ilquias, o responsável pelo palácio, Sebiná, o escrivão, e Joá, filho de Asaf, o cronista. Rabzaque disse: Digam a Ezequias, assim diz o grande rei, o rei da Assíria. Que confiança é essa que você tem? Bem posso dizer que o seu conselho e o seu poder para a guerra são meras palavras. Em quem você está confiando para que se rebele contra mim? Você confia nesse bordão de caniço esmagado que é o Egito? Se alguém se apoiar no caniço, ele vai espetar e furar a mão. Assim é Faraó, rei do Egito, para todos os que nele confiam. Mas, se você me diz, confiamos no Senhor, nosso Deus, eu pergunto, não é esse aquele cujos lugares altos e altares Ezequias removeu, dizendo a Judá e a Jerusalém que deveriam adorar somente diante do altar em Jerusalém? Agora, pois, comprometa-se com o meu senhor, o rei da Assíria, e eu lhe darei 2.000 cavalos, se você puder achar cavaleiros para montá-los. Como você poderia repelir um oficial do meu senhor, o rei, mesmo que seja um dos menores, e confiar no Egito para obter carros de guerra e cavaleiros? E será que você pensa que é sem o consentimento do Senhor Deus que eu vim contra esta terra para o destruir? Foi o próprio Senhor quem ordenou que eu atacasse essa terra e a destruísse. Então Eliaquim, Sebiná e Joá disseram a Rabzaque: Por favor, fale com estes seus servos em aramaico, porque nós o entendemos. Não fale em hebraico, aos ouvidos do povo que está sobre a muralha. Mas Rabzaque lhes respondeu: Você pensa que o meu senhor me enviou para dizer essas palavras apenas a você e ao seu rei? Ele me enviou para falar também aos homens que estão sentados sobre a muralha e que, junto com vocês, terão de comer o seu próprio excremento e beber a sua própria urina. Então Rabzaque se pôs em pé e gritou em hebraico: Escutem as palavras do grande rei, o rei da Assíria. Assim diz o rei: Não deixem que Ezequias os engane, pois ele não poderá livrá-los. Não deixem que Ezequias os leve a confiar no Senhor, dizendo: O Senhor certamente nos livrará, e esta cidade não será entregue nas mãos do rei da Assíria. Não deem ouvidos a Ezequias, porque assim diz o rei da Assíria: Façam as pazes comigo e se entreguem. Então cada um comerá da sua própria videira e da sua própria figueira, e beberá a água da sua própria cisterna, até que eu venha e os leve para uma terra como a de vocês, terra de cereal e de vinho, terra de pão e vinhas. Não deixem que Ezequias os engane, dizendo: O Senhor nos livrará. Será que os deuses das nações puderam livrar cada um a sua terra das mãos do rei da Assíria? Onde estão os deuses de Amate e de Arpade? Onde estão os deuses de Sefarvaim? Será que eles livraram Samaria das minhas mãos? De todos os deuses deste país, quais foram os que livraram a sua terra das minhas mãos? Então, como o Senhor poderá livrar Jerusalém das minhas mãos? Eles, porém, ficaram calados e não lhe responderam palavra, porque assim lhes havia ordenado o rei.
Não lhe respondam. Então Eliaquim, filho de Hilquias, o responsável pelo palácio, e Sebina, o escrivão, e Joá, filho de Asaf, o cronista, voltaram para junto do rei Ezequias com as suas roupas rasgadas e lhe contaram o que Rabsaque tinha dito. Gálatas capítulo 5, versículos 13 ao 26. Porque vocês, irmãos, foram chamados à liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à carne. Pelo contrário, sejam servos uns dos outros pelo amor, porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, ame o seu próximo como a você mesmo. Mas se vocês ficam mordendo e devorando uns aos outros, tenham cuidado para que não sejam mutuamente destruídos. Digo, porém, o seguinte: vivam no espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Porque a carne luta contra o espírito, e o espírito luta contra a carne. Porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Mas se são guiados pelo espírito, vocês não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas. Declaro a vocês, como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei, e os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Salmo 64, versículos 1 ao 10. Ao mestre de canto, Salmo de Davi. Ouve, ó Deus, a minha voz. Na minha queixa, preserva a minha vida do terror do inimigo. Esconde-me da conspiração dos malfeitores e do tumulto dos que praticam a iniquidade. Eles afiam a língua como espada e apontam quais flechas palavras amargas, para, às escondidas, atingirem o íntegro. Contra ele disparam repentinamente e não temem. Teimam no mau propósito, falam em secretamente armar ciladas e dizem: quem nos verá? Planejam iniquidades e dizem: o plano que fizemos é perfeito. Os pensamentos e o coração de cada um deles são um abismo. Mas Deus atira contra eles uma flecha. De repente ficarão feridos. Assim serão levados a tropeçar. A própria língua se voltará contra eles. Todos os que veem balançam a cabeça. Todas as pessoas temerão e anunciarão as obras de Deus, e entenderão o que ele faz. O justo se alegrará no Senhor e nele confia, e se gloriam todos os retos de coração. Provérbio 23, versículo 23. Compre a verdade e não a venda. Compre a sabedoria, a instrução e o entendimento.